Em Mateus capítulo 10, Jesus envia seus discípulos em uma missão em que eles deveriam procurar as ovelhas perdidas do povo de Israel para anunciar que o reino do céu está perto. E ao enviar os seus 12 discípulos em missão, Jesus faz um alerta dizendo: eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. No capítulo 7, Jesus, ao exortar seus discípulos contra os falsos profetas, afirma que estes viriam a eles vestidos em peles de ovelhas, mas que por dentro eram lobos devoradores. E aqui Jesus usa as mesmas figuras do lobo e da ovelha, mas agora não são os lobos que se colocam em meio às ovelhas, mas as ovelhas que vão para o meio dos lobos. É óbvio que ao falar de ovelhas e lobos, Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, a ovelha é um animal que não oferece risco. O lobo, sim, já é um animal que oferece risco. O lobo mata a ovelha, mas a ovelha não mata o lobo. Uma ovelha não causa dano a uma outra ovelha, o lobo sim. E veja, é claro que nós não somos lobos ou ovelhas, nós somos seres humanos que podem se comportar como ovelhas ou como lobos. Jesus afirma que envia seus discípulos como ovelhas em meio de lobos. E aqui eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira é que os discípulos são enviados como ovelhas, são enviados para fazer o bem aos outros. Jesus, ao enviar seus discípulos em missão para anunciar o reino de Deus, deu a eles autoridade e ordenou a eles para curarem os leprosos e os outros doentes, para ressuscitarem os mortos e expulsarem os demônios. As pessoas não deveriam ter medo dos discípulos de Jesus, afinal, os verdadeiros discípulos de Jesus são como ovelhas, são enviados como ovelhas, que não causam dano a ninguém, pelo contrário, são enviados para fazer o bem. A segunda coisa é que os discípulos são enviados como ovelhas para o meio de lobos. Isso não quer dizer que Jesus está colocando propositosamente em risco seus discípulos, mas os está alertando que existem riscos pelo caminho. Existem riscos, que no mundo onde nós vivemos está cheio de lobos, e que, portanto, nós precisamos estar cientes disso, precisamos estar atentos. Em outras palavras, nós somos enviados a um mundo hostil, com perigos os mais diversos. Nem todos creem em Deus, nem todos são pessoas boas, existem pessoas ruins que praticam crimes e injustiças, existem ainda doenças, vírus, pandemias, e etc. E Jesus os alerta dizendo que eles deveriam ser espertos, deveriam estar espertos como as cobras e sem maldades como as pombas. Afinal, eles estariam correndo diversos riscos. Jesus alerta que eles seriam odiados por serem seus seguidores, seriam perseguidos e até entregues à morte pelos seus próprios familiares. Mas mesmo diante de todas essas ameaças, Jesus os exorta para não terem medo. Em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 28 a 31, Jesus afirma: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isto aconteça. Quanto a vocês, até os fios de seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo,
pois vocês valem muito mais, né? Valem mais do que muitos passarinhos. Mateus, né, capítulo 10, versículo 28 a 31. Veja, Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? Ele só nos envia como ovelhas para o meio dos lobos, porque ele sabe que pode garantir a nossa segurança. E mais, nós somos enviados como ovelhas em meio aos lobos, mas nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, ele prometeu, ele afirmou em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, ele diz: Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não devemos ter medo. Jesus está conosco. Deus tem um plano, Ele está no controle de todas as coisas e é Ele quem garante a nossa segurança, não só a segurança da vida do nosso corpo, mas da nossa alma. Em Cristo, Ele nos garante a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.